Olá, crianças, sejam mais uma vez bem-vindas à nossa Escola da Manhã. É com muita alegria que nós retornamos em mais esta aula, que nós temos aprendido sobre as parábolas que o Senhor Jesus contava, e hoje nós vamos aprender sobre a parábola da ovelha perdida. Então, espero que vocês estejam todos bem, que vocês já tenham orado, que vocês já estejam com suas Bíblias. E nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e nós vamos ler dos versículos 3 ao 7. Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias, Lucas no capítulo 15, e vamos ler do versículo 3 ao 7, diz assim: E ele, o Senhor Jesus, lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que a venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. Rejubilando é uma palavra aqui para muito, muito feliz. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora nós vamos virar algumas páginas para frente, no capítulo 19, e vamos ler um único versículo. Lucas 19, versículo 10 diz assim: Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui, crianças, nós temos uma história de um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma delas se perde. E aquele pastor ele vai em busca dela, até encontrá-la. Nós poderíamos pensar: mas esse pastor já tinha muitas ovelhas, por que ele foi atrás de uma? Ele poderia falar: eu não vou perder meu tempo, eu já tenho 99 ovelhas, eu vou passar por perigos, eu posso enfrentar problemas para achar uma única ovelha, vou ficar aqui com as minhas 99. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vimos que este pastor ele foi prontamente achar aquela ovelha perdida, e que ele ficou muito, muito feliz depois que ele a encontrou. E nós vimos também que nós não sabemos, mas pode ser que ele tenha demorado dias para encontrar aquela pequena ovelha. Pode ser que ele tenha enfrentado perigos no caminho, como terrenos com montanhas, com buracos que ele poderia ter caído, pedras rolando sobre seus pés. Ele poderia ter passado por pântanos, ele poderia também ter passado fome, frio, algum animal muito feroz poderia ter atacado aquele pastor, mas ele foi em frente até encontrar sua pequena ovelha, provavelmente ali caída numa cova, ferida, ali já gritando por comida também, já sem comer, sem beber. E aí aquele pastor coloca aquela pequena ovelha nos seus ombros e a leva para casa, protegida, salva. E quando ele chega em casa, o que acontece? A história termina por aí? Não, ele faz uma grande festa. Ele convoca seus vizinhos, os seus amigos, e faz uma grande comemoração porque ele estava tão feliz porque achou a sua ovelha perdida. E nós vemos aqui como esse pastor era bom, era amoroso, como esse pastor ele era valente, em ir até a sua pequena ovelha e a salvá-la. E o que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar com essa história? Ele está falando dele mesmo como o bom pastor. Nós vimos na leitura do capítulo 19 que ele diz que o Filho do Homem, que é ele mesmo, veio para salvar aquele que se havia perdido. Nós somos estas pessoas perdidas, somos estas ovelhas perdidas. Mas como assim? Nós vemos que na Bíblia, crianças, o Senhor sempre nos compara como ovelhas. Mas por que será que justamente a ovelha? Se você pudesse escolher um animal que você gostaria de ser, qual você iria escolher? Um leão feroz e valente? Um cavalo muito forte também e veloz? Um pássaro que pode voar? Algum outro animal muito especial? Mas não uma ovelha, não é? As ovelhas, crianças, são animais que, comparado com outros animais, quando nós colocamos as ovelhas perto de outros animais para vermos como eles são, as ovelhas são muito fracas.
As ovelhas, elas não podem se proteger sozinhas, elas não têm como procurar o próprio alimento, caçar, elas precisam ser cuidadas. É por isso que as ovelhas precisam de um pastor para que as proteja dos ataques de outros animais, dos perigos do próprio ambiente, para que elas não vão para um lugar com buracos, com pedras, um lugar onde ela pode ficar presa numa lama. O pastor também protege as ovelhas de ladrões, né? As ovelhas também são roubadas, então os pastores protegem as ovelhas de ladrões. Os pastores, eles precisam levar as ovelhas sempre para aqueles lugares onde há mais grama, para elas se alimentarem, onde há água para elas beberem. E as ovelhas, elas não percebem que é um pastor que cuida delas e que dá todas essas coisas que elas precisam. E elas se distraem muito fácil, e quando elas, vamos dizer assim, se apercebem, elas já estão muito longe do rebanho, estão longe do pastor, já estão num lugar perigoso, sem grama para comer, sem água. Então elas acabam arrumando grandes problemas quando elas se afastam do rebanho e do pastor, apenas para passar fome, perigo e morrer. Isso também acontece conosco. Como? Nós, crianças, nós ouvimos, ouvimos em muitos lugares, às vezes também na escola, de outras pessoas, que nós somos fortes o bastante, que nós podemos ter tudo o que nós quisermos e que nós não precisamos de Deus. Às vezes nós percebemos que sempre há pessoas cuidando de nós e nós não lembramos que é Deus que dá todas as coisas, que é Deus que nos criou, que é Deus que nos dá a nossa casa, a nossa comida, que deu essas pessoas que cuidam de nós. Então nós pensamos que essas coisas, elas acontecem do nada ou porque são essas pessoas que fazem as coisas, mas é o Senhor que nos dá o ar que nós respiramos, que faz o nosso coração bater. Foi o Senhor que nos fez. Então nós temos, assim, nós sempre esquecemos, nós temos esse costume de esquecer que foi Deus que nos deu todas essas coisas. Então nós nos distraímos muito fácil, com muita diversão, com muitas coisas para fazer, coisas que são boas muitas vezes, mas que o nosso coração só quer saber delas e nada mais. E nós esquecemos que nós temos pecado no coração, que nós desobedecemos a Deus, que nós deixamos Deus triste, e que se nós não pedimos perdão pelos nossos pecados, se nós não buscarmos o Salvador, um dia nós ficaremos para sempre longe de Deus no inferno. Então, assim como aquelas ovelhas que se perdem do seu pastor e vão para um lugar muito longe, perigoso para morrer, isso também pode acontecer conosco, se nós nos esquecermos do Senhor e nos separarmos dele. Mas a boa notícia, crianças, que nós vimos aqui nesta parábola, é que o bom pastor, ele vai atrás de sua ovelha perdida, ele quer salvá-la. E o nosso bom pastor é o Senhor Jesus. Ele vem até nós. E como é que ele veio até nós? É quando ele morreu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, ele deixou o céu, o seu trono de glória, e ele veio para este mundo para sofrer e morrer na cruz. E quando ele morre na cruz, ele paga, o castigo que os nossos pecados merecem. Nós sabemos que muitas vezes nós mentimos, desobedecemos, nós sentimos raiva no coração, nós queremos as coisas só para nós, nós não pensamos bem das pessoas que cuidam de nós, e como essas coisas desagradam a Deus, não é? Muitos de nós já veem coisas que nós crianças não podemos ver, não é? E nós nos sentimos bem com essas coisas ruins e feias. Então nós temos pecado no nosso coração e essas coisas desagradam a Deus. Mas quando nós vemos o nosso pecado, mesmo crianças, e nós vamos até o Senhor em oração, e nós pedimos perdão, e nós vemos que o Senhor Jesus, ele já pagou pelo castigo que nós merecemos pelos nossos pecados. O
O Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, ele tomou a nossa culpa, a culpa que os nossos pecados merecem, e pagou por elas. Então agora nós podemos entrar no céu, porque o Senhor Jesus já pagou a nossa culpa quando morreu na cruz. Então aí nós vemos o bom pastor, né, que não viu nenhum problema em deixar as suas 99 ovelhas enfrentar perigos para salvar aquela ovelha perdida. E assim somos nós. E aí o que ocorre? O Senhor Jesus, ele fica muito, muito feliz quando um pecador se arrepende. Quando nós nos entristecemos pelos nossos pecados e nós vamos até Ele pedindo perdão, Ele fica muito feliz e Ele fica pronto a salvar, a nos trazer para Ele, a cuidar de nós. Como é bom crescermos ao lado do bom pastor, sabendo que agora nós vamos ser guiados num caminho certo, um caminho seguro, crescermos bem neste mundo, sermos pessoas que agradam a Deus, que irão também servir a Deus e que no final de nossas vidas estaremos junto dele no céu. Isso é muito, muito maravilhoso. Então, crianças, que vocês possam pensar sobre isso, né? Que nós somos essas ovelhas fracas, perdidas, mas que nós temos um bom pastor que veio até nós e que entregou a sua vida por nós. Nós devemos, né, desejar sermos carregados por esse bom pastor, ser cuidados por ele. Então que vocês possam pensar a respeito disso e buscá-los de todo o seu coração. Então, para terminar aqui a nossa aula, vamos entoar o hino número 13 da parte dos adultos e que o Senhor os abençoe.